E aí, Boa Thaís? noite, tudo bem, Marcelo? Show! Tudo bem? Prazer em vê-la. Prazer, né? Ainda bem que temos as redes para a gente poder se conhecer, né? Aqui do lado, anos trabalhando juntos e não nos conhecemos ainda. Show! Exato. Então tá, já quero te dizer, Thaís, que para mim é um grande prazer poder conversar contigo. Até estou com ideia de a gente marcar isso mais seguido para alinhar bem os interesses tanto dessa nova era da medicina e a nova era da nutrição, e que nos oferece essa oportunidade de lidar com um grupo de pacientes juntos, nos escutando e discutindo assuntos interessantes. Hoje, enquanto eu pensava tive um dia bem agitado hoje, eu operei e tudo, mas fiquei pensando sobre a nossa live, e uma das coisas que me chamou a atenção é isso, assim, que a gente está vivendo um momento muito diferenciado. Eu até botei agora há pouco nos stories o print de tela de um paciente que consultou um cardiologista hoje que disse, não, é isso aí, segue fazendo, faz tudo, porque essa é a saída. E aí tu, esse cardiologista e vários médicos e vários nutricionistas, a gente está vivendo um momento agora que provavelmente a gente vai se orgulhar muito daqui a 10, 20 anos, porque a gente viu a mudança, assim. Eu dou essas consultas com esse pensamento mais aberto desde 2011. E não achei que em 2020 a gente ia ter dificuldade para trabalhar, que ainda tem. Enquanto eu operava hoje, eu me lembrei de ti e me lembrei da live, porque falando sobre jejum, por algum motivo lá, o anestesista achou muito estranho quando eu falei que alguém na internet tinha feito um jejum de 48 horas. E aí ele me disse assim, mas e não entra em cetoacidose? Aí eu pensei assim, nossa, 2020 e tudo isso continua igual, né? Então, Exatamente. assim como a gente tem colegas que estão do nosso lado, assim, eu, tu e bastante gente na cidade, no Brasil, no mundo, a gente tem um caminho muito longo ainda pela frente, porque os profissionais que atuam e os que formam conhecimento ainda têm essa visão como a gente tinha há mais de 10 anos, né? Exatamente. Marcelo, só para complementar a tua fala, boa noite, queria te agradecer o convite para mim, assim, estou extremamente feliz, porque eu me considero ainda uma das poucas nutricionistas que tem essa linha de trabalho aqui na nossa cidade, né? Então, eu comecei a minha jornada acadêmica primeiro, isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, né? Que a minha vida como nutricionista, ela não começa como nutricionista clínica. Eu venho de uma carreira acadêmica onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, e eu começo como paciente. Eu fui paciente de uma colega, eu precisei de ajuda uma época da minha vida, e até que chegou um momento que eu ingressei no ensino superior como professora. E lá eu já comecei a falar sobre coisas que hoje tem muito preconceito, ainda como tu falastes, né? E foram épocas bem difíceis, assim, dentro de uma instituição de ensino superior. Sim. Mas os alunos, na época, aprovaram. Eu acho que foi bem interessante. Espero que seja o início de uma nova geração também de professores que venha a ter, né? Atualizados. E a minha carreira profissional inicia com as minhas condutas, né? Como eu postei ali a foto, até te marquei. Eu não sabia daquela tua foto ali. Eu botei também num stories meu, eu botei a minha foto do antes, e muita gente também não sabia o que choveu, depois eu, não acredito. Eu não sei se tu vistes uma postagem minha que eu disse assim, que sobre low carb, jejum, que é diferente quando o profissional que orienta o paciente viveu o processo e vive assim na sua rotina, é diferente. Certamente eu, tu e todos os profissionais envolvidos assim na promoção da saúde, a gente tem várias ferramentas, mas tem ferramentas que são especiais. Assim, eu tenho uma paixão maior por protocolos de baixo carboidrato e jejum, porque foi o que me salvou na época. E tendo a ser tendencioso em dizer que essas são ferramentas que são especiais, são diferentes das outras ferramentas.
E para essas ferramentas eu acho que não basta só o conhecimento técnico, embora seja fundamental, mas a vivência é muito importante, né? Exatamente. E eu passei por esse processo, assim como tu passaste, né? Então, eu acho que isso nos torna muito próximos dos nossos pacientes. Quando eles dizem, Sim. eu tenho dificuldades em tal questão. Então, a gente sabe porque a gente passou pelo processo. Sim. Então, nada melhor do que ser nos nossos próprios laboratórios, né? Isso. Nessa consulta, acho que foi na última consulta de ontem, nas últimas consultas, em geral, o paciente sai tonto, porque eu já falo demais. E aí, quando é a última consulta que eu não tenho horário para terminar, eu acho que eu fiquei 2 horas e pouco com o paciente. E aí eu comentei isso com ele, assim, calma, eu já sei o que tu vai passar, eu tô contigo, me manda um WhatsApp, tem o grupo dos pacientes, assim, que estão começando, eu costumo juntar eles em grupos de WhatsApp, funciona muito, é muito legal. Ele disse, ó, calma, tudo que tu vai começar agora a sentir, a passar as dificuldades sociais, assim, de bullying, né? Quem faz jejum low carb sofre bullying na sociedade e no mundo profissional, sofre bullying. E eu disse, não, calma, tá tudo bem, eu já sei como é que é, eu tô contigo. Então é diferente, né? É mais legal. Com certeza. Então, assim, eu até já te convido, já que a gente surgiu essa questão do jejum, o que eu conversei com esse paciente ontem? Ontem eu não conversei sobre jejum, eu conversei sobre frequência alimentar baixa, que é aquela coisa de parar de beliscar o tempo todo, até porque quando eles vêm assim com um comportamento de vício no que diz respeito à dieta, controlar o impulso é uma parte importante, assim, independente da qualidade da dieta, do total calórico, etc. A mudança assim do entendimento do modelo de vida, assim, de começar a melhorar o estilo de vida como um todo, eu costumo conversar sobre parar de beliscar. E aí eu avisei ele que quando a gente não está acostumado a fazer jejum e quando tem alterações metabólicas, como era o caso dele, resistência à insulina, resistência à leptina, não é uma coisa fácil, assim, parar de beliscar de uma hora para outra e, inclusive, pode ter alguns efeitos colaterais, dor de cabeça, cãibra, essas coisas que acontecem, assim. Eu queria saber da tua experiência de consultório, o que tu percebe nos pacientes quando tu diminui um pouco de carboidrato ou quando espaça mais uma refeição da outra, o que eles mais se queixam para ti de para-efeitos e se isso é comum ou não é? Na minha prática de consultório, Marcelo, eu sempre procuro fazer essa transição de um modo sutil. Eu procuro fazer com que o paciente, a maioria dos meus pacientes não sente essa adaptação, né? Essa queda de rendimento, a maioria não sente, assim, não sente mesmo. Mas porque eu faço essa transição talvez de um modo mais lento, né? Então, iniciando com uma low carb, moderado, depois a gente vem restringindo até colocar o paciente no jejum intermitente e fazer uma evolução para uma dieta cetogênica. Então, eu sempre procuro fazer uma transição bem tranquila, não tenho muitas queixas com relação a isso, né? Mas quando entro num protocolo de jejum ou de cetose, eu já deixo bem claro tudo que pode acontecer, né? A função da desidratação, de ter dor de cabeça, cãibra, que é bastante essa parte. Sim. Eu comento assim com eles que eu não tive muita orientação na minha vez. Isso nós estamos falando do fim de 2008, 2009. Foi quando efervesceu assim, low carb e jejum intermitente. E aí isso caiu de paraquedas no meu colo e eu escutei do médico assim, seguinte, tu tá diabético, com sobrepeso, com resistência à insulina e o que melhor trata isso com um bom nível de evidência é jejum intermitente com baixo carboidrato. E eu saí dali e comecei a fazer. E tive câimbras horríveis, dor de cabeça, lassidão, foi um horror, assim, foi um horror. Sim. Então, isso que eu digo para eles agora, que eles já têm a gente, que nós já passamos por isso, não, calma, contigo não vai ser assim, porque pode acontecer assim, assado. Então, é por isso a importância, né, de ter passado por isso. E eu fiz a mesma coisa que tu fizeste, no caso. Eu me lembro, assim, de minha panturrilha contrair, eu tenho muita dor de cabeça, eu disse, não, mas não pode estar certo. Sim. Mas, sabe, eu me orgulho de uma coisa, eu não desisti, sabe? Não se tinha muito conhecimento na época, não se tinha muita experiência, não tinham muitos profissionais com quem a gente poderia contar,
Eu fui para casa sozinho e comecei a fazer isso. E, claro, o que me motivou assim foi que eu estava estudando isso pesado, Sim. estudando. Então, a despeito dos parefeitos, eu persisti. Mas por que eu estou te falando isso? Porque hoje a gente oferece um caminho bonitinho para o paciente. Claro, Olha claro. aqui, ó, faz assim, faz assim, faz assim. Então, me dói quando o paciente desiste antes de ter o resultado, porque hoje, assim, é como diz assim, raiz e Nutella, né? Hoje em Sim, dia eles estão com tudo na mão, aí num tropeço qualquer já perdem tudo. E a motivo. gente lá, uma década, descobrindo essas coisas, se rasga, mas não para, né? Então, eu acho que o nosso trabalho, vamos dizer assim, eu, tu, nossos colegas médicos, nutricionistas, educadores físicos e até outros pesquisadores que descobriram assim o impacto do estilo de vida nos desfechos de saúde. Vencida a parte científica, tá, é assim, esse é o melhor nível de evidência, as evidências estão nos conduzindo para essa abordagem, ok, vamos parar de brigar, parar de falar de colesterol, parar de falar de 60% de carboidrato baseado em refinados, em pequenas porções ao longo do dia, tá, nós não vamos mais falar sobre isso. Pronto. Resolvido isso, acho que a nossa maior dificuldade e desafio é motivar o paciente. Motivar, assim, manter ele firme. É a mudança que a gente espera para a vida do paciente, né? Não que ele faça É, isso o tempo que ele estiver consultando com o Marcelo, não o tempo que ele estiver consultando comigo. Eu prefiro, eu sempre tento munir os pacientes de informação. Então, assim, eu acho que a gente explicar, olha, o porquê que isso é assim, o que que isso isso. vai causar de benefícios, o porquê que eu estou deixando de tomar meu café da manhã com pão integral, né? E É, margarina é, light, eu vou te chocolate. dizer que eu acho que essa é a chave, explicar. Ontem, minha última consulta de ontem, o final da consulta foi assim, eu perguntei pro cara, antes de tu vir aqui consultar, tu imaginou que tu ia ter uma consulta de 2 horas, com explicações assim sobre porquê, sobre como funciona, sobre o que pode acontecer, etc, etc. Eu disse, bah, jamais. Eu vim aqui com tempo para fazer a consulta e jamais esperava. Mas esse é o diferencial. Eu tenho uma rotina assim de sempre tentar explicar tudo e de juntar pacientes em grupos afins Uhum. e de mandar muito material para o paciente estudar em casa. Sabe? Lê isso aqui, me pergunta na próxima consulta, participa do grupo, joga as tuas dúvidas lá. E desde que eu comecei a fazer isso, assim, instruir bem o paciente, juntar em grupos e me tornar disponível para tirar dúvidas, o índice de sucesso aumentou muito, assim, Com porque certeza. termina a insegurança, né? Claro. E o paciente tem muito mais adesão naquilo que ele entende, né? Naquilo que ele entende o porquê que vai ser benéfico, o porquê que é bom. Então, eu acho que munir o paciente de informação é fundamental. Realmente É, explicar os gráficos que a gente faz, as alterações de glicêmicas, a elevação da insulina, o que ela ativa e desativa, né? A gente tanto bate nessa tecla de... é isso aí. E assim, da minha parte, eu tenho recebido muito paciente muito doente, assim. Diabéticos bem descompensados, com insuficiência renal associada, com Uhum. dislipidemias graves, assim. Então, depois dessa abordagem explicativa no que diz respeito ao estilo de vida, chega a parte médica específica de cada caso, medicamentosa. E aí, quando eu pergunto assim, dos remédios que o paciente usa e apresento os remédios que eu vou ter que usar nesse primeiro momento, eles, em geral, não sabem nem por que estavam tomando os outros remédios e ficam surpresos quando eu explico que a gente tem hoje medicações que têm um desfecho bem positivo, que fazem parte do tratamento. Então, é difícil um paciente meu parar de usar a medicação que eu prescrevo, porque Uhum. sai com essa explicação. Eu acho que a explicação é tudo mesmo. Claro, com É. certeza. E outra coisa, como é que tu tem feito a questão assim do ajuste calórico casando com o nível de processamento da dieta? Eu vou te dizer que para mim, eu primeiro não me importo com o total calórico da dieta. Primeiro, me importo com a qualidade da comida e com a relação da pessoa
com a comida. Hoje eu vi uma coisa no Instagram muito legal de uma colega tua até que colocou que a primeira comida não é a comida que a pessoa come, é o jeito que a pessoa lida com ela mesma. O autocuidado, carinho, amor, etc. E depois é que vem a comida alimentar. E que se a primeira comida, que é o estilo de vida, não está resolvido, a segunda comida certamente não vai ser fácil de controlar. Então eu tenho feito assim, eu tenho deixado em regime de livre demanda com um comportamento mais voltado para a qualidade da dieta. E não me preocupo com o total calórico. Depois eu deixo o paciente voltar, vejo como é que está isso, e só depois é que eu digo assim, ó, vai lá na Thaís, vai lá na fulana para a gente começar a ajustar um protocolo dietético. O paciente que não passou por médico e que chega para ti primeiro, tu já vê a questão calórica já na primeira consulta? Como é que é feita essa parte? Não, não. O paciente que vem de um ritmo de vida, um hábito de vida muito ruim, primeiro eu preciso orientar ele como que ele deve se alimentar. Eu não estabeleço quantidades também, eu digo os grupos alimentares que ele vai consumir com livre demanda também, né? E os horários que eles são melhores metabolizados, se é ao meio-dia, se é à noite. Então, olha, de noite tu vais fazer a retirada de tal alimento. De manhã ele é metabolizado melhor até o meio-dia. Então, pacientes nesse nível eu trato assim. Mas como a gente sempre fala, né? Temos níveis e níveis de pacientes, a gente já tem os muito bem. Sim. Tem um objetivo específico estético. Quando entra a parte estética em jogo, bom, Isso. aí a gente tem que trabalhar com aquela regra, né? A quantidade, estabelecer Isso, porções, certamente. né? A quantidade. É isso aí. Eu recebo, assim, às vezes por direct, perguntas específicas de grupos específicos, assim, atletas, etc. Acho que ontem mesmo eu respondi assim. A minha parte médica, ela se encerra quando começa a ser necessário atingir metas. E aí eu disse assim, eu sempre trabalho com um nutricionista quando o interesse não é exclusivo de melhora da saúde, longevidade. Mesmo esses pacientes eu acabo mandando para nutricionista para montar uma rotina alimentar, mas o atleta, assim, o público específico, ou, por exemplo, quando eu acho que medicamente é adequado entrar para um protocolo de cetose, por exemplo, eu não faço, eu eu oriento que te procure algum colega nutricionista, depois volta para mim. Por que eu estou te contando isso? Porque um dos grandes entraves que eu acompanho desde 2009, no consultório eu atendo isso desde 2011, mas desde lá eu escuto assim, porque não pode, porque o médico está prescrevendo dieta. Eu nunca prescrevi dieta, eu nem sei prescrever dieta. Eu converso com o meu paciente assim sobre a vida sexual, sobre a qualidade do sono, sobre como é que está o intestino, sobre o que ele come e sobre o nível de estresse, etc. E aí, quando eu preciso mexer na qualidade do sono, eu converso sobre isso, sobre a atividade sexual, a gente conversa sobre isso. E não tem como fazer uma consulta médica decente sem conversar sobre comida. E eu nunca, acho que assim, eu acho que umas 4 vezes, desde 2011, eu botei para um paciente, come 2 ovos tal hora, porque era um paciente muito carente, assim, vamos dizer, e não poderia ir na nutricionista. Eu nunca prescrevi dieta, eu falei sobre qualidade de vida. E é o que não que não tem, eu acho que tem médicos que eu acho que talvez pequem nesse caso de prescrever dieta, não sei, eu nem sei fazer isso e não faço. Mas eu acho que o que existe a confusão é de que a gente, nessas últimas 2 décadas, começou a falar mais sobre comida com o paciente. E aí os colegas nutricionistas começaram a ficar com medo, como se o médico invadisse o espaço. E eu nunca mandei tanto paciente para nutricionista quanto agora. Então não é uma briga, é uma parceria. Isso é que tem que ficar claro. Assim, quando um colega médico ou um colega nutricionista vê com maus olhos o que os médicos modernos estão fazendo, é porque não entenderam assim que é uma abordagem mais completa e que a gente vai depender cada vez mais de nutricionistas e não menos. Sim, até porque as orientações nutricionais, né, Marcelo, elas são abertas aos profissionais da saúde. Tu podes orientar o teu paciente, olha, claro, faça isso, mas a prescrição dietética mesmo, a habilidade do profissional nutricionista. Ela é a competência do nutricionista. Claro, então, assim, eu tenho um conjunto de mensagens que eu mando para o paciente que faz a primeira consulta. E lá no final,
tem assim, ó, tem o teu contato, o contato de outros nutricionistas que está escrito ali embaixo. Para qualquer motivo prático de organização da dieta, procure um profissional. Ponto. Então, assim, uma das coisas que eu esperava essa live contigo era isso, era dizer que a gente não briga, a gente trabalha juntos, né? Com certeza, são complementações, né? Eu não poderia, daqui a pouco vai acabar a live, porque é uma horinha só, né? E eu não poderia deixar de fazer uma pergunta, assim. Uma dieta, na tua opinião, e já tem nível de evidência para dar a resposta dessa pergunta que eu vou te dizer. Uma dieta isocalórica para um adulto saudável. O nível de processamento da dieta importa ou ele pode comer o que ele quiser, desde que bata a meta calórica e de proporção de nutrientes? O nível de processamento interfere muito. E muito. A gente já tem nível de evidência para isso. Mas, assim, da parte médica, o que eu gostaria de dizer? O nível de processamento, como eu tenho um trabalho... pena não ter pegado o link, de repente, depois que eu publicar esse vídeo no meu Instagram, tu coloca no teu também, eu vou botar essa referência. Tá. O nível de processamento interfere muito nos hormônios que controlam a fome, o apetite, a compulsão e o particionamento diferencial das calorias, de quanto vai ser armazenado e vai ser queimado. Eu botei no Stories meu exame com leptina baixa, insulina baixa de um adulto magro, e o exame de um paciente obeso, diabético, com insulina alta e leptina alta. Não tem como pedir para esse paciente controlar a quantidade e horário com uma dieta super processada, porque a causa dessa resistência à insulina e resistência à leptina, fora inflamação crônica, estresse crônico, etc., é sim o nível de processamento. Então, por que eu estou te falando isso? Porque a gente tem escutado muito ainda em 2020 que só o que importa é o déficit calórico provocado e que as proporções e o total calórico é o que interessa. E isso está bem errado. Assim. A gente está em 2020 com uma população bastante doente e certamente não foi o superávit calórico que produziu isso, e sim o superprocessamento da rotina alimentar. Por isso que eu não concordo mais com a dieta flexível. Eu não sou adepta desse modo de trabalho, nem da restrição calórica tradicional, né? Por conta desse impacto hormonal realmente e pela flexível mesmo, onde a gente contabiliza números, não preza muitas vezes pela qualidade do que está sendo consumido. Não é o hambúrguer apenas, o paciente consumiu, mas a nível neural vai liberar de serotonina, dopamina e induzir esse paciente ao erro novamente. Claro, é bem complexo, é muito mais complexo do que o total calórico e a proporção dos macronutrientes. Acho que caiu a internet. Voltou? Ah, tá, deu uma parada aqui. Claro, mas Thaís, eu me lembrei de te dizer uma coisa. Isso é para nós, para o nosso paciente, porque eu já estou convencido que vai ter sempre o paciente que não vai se importar em nada com a qualidade da dieta e que vai buscar déficit calórico voluntário a despeito da compulsão e do impulso. E feliz de nós que temos, além da qualidade do conhecimento que norteia o nosso tratamento, a qualidade do paciente que está buscando qualidade de vida e que está disposto a melhorar a qualidade da dieta. Então, eu acho que o nutricionista e o médico mais antigos, que trabalham com essa medicina e essa nutrição mais ortodoxa, eles vão ter eternamente os pacientes deles. Eu estou convencido disso, nós não vamos mudar o mundo. Mas uma coisa que me acalma é que a gente está tendo cada vez mais pacientes que nos procuram porque querem fazer o diferente. Então, não existe briga nem entre médico e nutricionista e nem entre médicos novos e nutricionistas antigos. Tem paciente para todo mundo. Ah, acabou. Pessoal, foi um prazer. Ainda estamos ao vivo, mas falta segundos para acabar a live. Eu já prometo, eu não combinei nada com a Thaís, mas eu já prometo.
Ah, olha aqui, acho que ela vai conseguir voltar, vai conseguir voltar. Me fala um pouco, assim, da tua especialização, porque acabou que a gente falou mais por WhatsApp ali. Me conta como é que foi aquela tua parte do doutorado, onde é que foi que tu focou mais aquilo ali? Tá. Eu fiz o meu mestrado, eu sempre trabalhei com modelos animais, tá? Então, os meus testes sempre foram baseados na parte bioquímica. Primeiro, eu trabalhei com a parte comportamental de animais também que foram expostos a uma dieta de cafeteria. Então, os animais tomavam Coca-Cola, leite condensado, wafer. E eu testei, inclusive, a parte epigenética com essas mães, né, que eram foi fantástico o meu trabalho de mestrado. Então, só para resumir para quem está aqui, o que, que eu encontrei nesse meu trabalho? Eu vi que os filhos dessas mães que eram expostas a esse tipo de dieta apresentavam parâmetros bioquímicos completamente alterados, que já eram esperados, né? E o que foi interessante foram as alterações comportamentais quando eles eram desafiados. Então, agressividade e ansiedade foi o foco do meu trabalho de mestrado. Nossa! É. Pá. E aí, Não, eu já li, né? Eu já li que isso interferiria até a segunda geração, mas eu não achei que era tão dramático assim, de já conseguir perceber, né? Sabe que eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 guris, e o mais velho pegou essa minha transição, assim, de estilo de vida. Eu, quando estava me formando na faculdade, médico, tá, a pessoa em geral não se preocupa com a saúde, né? A não, pessoa em geral já não se preocupa. não, E sabe que médico, assim, estudante de medicina residente, é uma pessoa comum que em geral não se preocupa com a saúde. E eu tinha uma dieta muito ruim, assim. E aí, esse meu primeiro filho, ele pegou a transição. E tu sabes que ele tem até hoje, assim, uma questão de... Então, ele, quando era recém-nascido, pequeno, primeiro ano, ele ainda comeu porcaria de maneira natural, assim, como se fizesse parte sim. da vida, né? E ele tem muita dificuldade hoje de controlar os seus impulsos, assim, para melhorar a qualidade da dieta. É um guri que vai fazer 10 anos e tem dificuldade. Agora, os outros dois, eles nasceram, já estava plenamente estabelecida a rotina na minha casa de que porcaria é porcaria. E Sim, que não entra, assim, a gente vai comer de vez em quando. Eu como uma pizza de vez em quando, como um bauru de vez em quando, tranquilamente, não tem problema. Mas não é mais a rotina da casa. E os meus outros 2 filhos, eles têm isso de maneira natural, assim, não, se dá tem um deles, o Theo, que é o do meio, que às vezes tu oferece para ele, tá, pode comer hoje alguma coisa, ele nem quer comer. Ele não quer comer, não come. Aí o Dante vai lá, o mais velho vai lá e come o dele, porque tá louco para comer, né? Então, realmente, assim, como pode, né? A gente modula não só a parte bioquímica, mas a parte comportamental. É incrível, né? exatamente. Então, assim, o ambiente intrauterino a gente já sabe que é fundamental para o desenvolvimento da vida adulta dessa criança. A programação genética, né, que a gente fala muito hoje em dia, a gente tem como modular os genes, porque a gente carrega eles, todos nós carregamos genes de doenças, né, Marcelo? Mas Sim. a forma como eles vão ser O expressos já começa desafio é a um expressá-los ou não, né? exatamente. Eu tenho. Frequentemente eu atendo gestantes. Ou frequente, como eu atendo muita gente, muita mulher, frequentemente as minhas pacientes engravidam. Né? E aí tem aquela cultura agora eu tô grávida, agora eu posso. Não, agora Posso tu tá comer grávida, tudo. agora tu não pode. É agora que não pode. Porque daí eu explico um pouco da epigenética envolvida e diz, não, tu tá decidindo agora não só a saúde e o comportamento do teu filho, mas também do neto. Então, se for fazer alguma coisa, faz depois, mas não agora, né? Exatamente. Então, é um ensaio pré-clínico, né, que a gente chama, mas que tem total relação com a nossa vida dia a dia, assim. Então, foi um trabalho bem interessante que eu desenvolvi naquela época e que a gente consegue aplicar na prática, né? Até o Dr. Vitor Sim. Sorrentino compartilhou a gestação da esposa dele, né? Ah, Então, foi sim, foi legal. a restrição de glúten, né? O modo como foi feito até a hora do parto. Então, eu achei bem interessante ele ter mostrado isso daí. Sim, sim. E falando um pouco sobre Agora. o meu doutorado. Opa, desculpa, falhou um pouquinho. Sobre o meu Não, 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 doutorado, eu já pode dei um falar. passinho adiante. Eu já dei um passinho adiante, né? Então, eu trabalhei com animais que não produzem. Né? Então, eles são obesos geneticamente
E aí eu estudei um sistema de vasodilatação e teste de alguns fármacos em resposta à obesidade induzida já da forma genética, né? Porque no meu mestrado eu induzi a obesidade nos animais, mas no doutorado eles já nasciam obesos, então é Sim, uma obesidade diferente, né? Então foram sim. outros testes relacionados à não produção de leptina. Legal. E tu conseguiu, assim, eu uso muito, 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 eu uso diariamente a questão desse raciocínio interligado, assim, da leptina com a insulina e os outros hormônios que controlam fome, apetite e metabolismo. Eu não sei se desse teu trabalho tu conseguiu trazer para a tua prática clínica a solicitação desses exames e a aplicação disso no consultório. Sim, eu faço solicitação de leptina, né? Mas às vezes, às vezes eu te solicito, né? Então a gente Sim, pede ajuda. Marcelo, me ajuda aqui, ó. Para nós da nutrição, a parte de endocrinologia ela ainda é um pouco misteriosa. A gente consegue dominar algumas áreas dessa função hormonal, mas, por exemplo, a leptina ela é complexa. E do meu doutorado, como eram animais já genéticos, a obesidade deles, a resistência que eles tinham, na realidade, nem era uma resistência como existe em humanos, né? Eles tinham uma obesidade diferente, então não teve aplicação para a minha prática clínica, mas eu solicito sim a leptina, então são hormônios que a gente trabalha bastante. tá. Não, eu te convido assim a sempre me passar por WhatsApp, assim, porque como eu descobri essa questão do controle do peso de longo prazo baseado em uma orquestra hormonal mais complexa há bem pouco tempo, porque quando eu emagreci lá, quando eu estava pré-diabético, tomando metformina, só se falava sobre insulina e ponto, né? E tem muito mais coisa com aplicação prática. E essa questão da leptina, como eu deixei naquele stories ali, a gente só pode solicitar que o paciente busque déficit calórico estando resolvida essa orquestra de insulina versus leptina. Então eu te convido assim para a gente fazer um N bem grande de pacientes, porque é uma coisa bem legal de fazer. Tu consegue perceber nitidamente quando o paciente diz que já está com muito menos fome e quando diz que não, eu comi até a saciedade, e tu vai ver que comeu bem pouco, e tu não pediu para ele fazer déficit calórico, só entendendo esse jogo da insulina e da leptina. Então é um mundo bem diferente daquele, assim, onde tem que fazer dar certo de cima para baixo, mandar comer pouco por vontade. Quando a gente entende que o ambiente metabólico pode fazer com que o paciente coma pouco, mesmo que ele não queira fazer isso. Isso é Com legal. certeza, o jejum intermitente, né? Eu noto muito nos pacientes que entram em jejum intermitente. Para mim tá falhando o teu áudio, vê se tá isso. Não sei se a tua internet não tá legal, mas para mim tá falhando. Mas falando em jejum intermitente, tá falhando. Falando em jejum intermitente, uma coisa que eu queria conversar contigo é isso, assim, que pro profissional que usa jejum intermitente de maneira profissional, sem experiência pessoal ou sem estudar muito, o jejum intermitente seria isso, seria uma ferramenta de... Caiu. Eu vou... a Thaís está sem áudio e caiu. Mas eu acho que eu ainda tô, né? Tá tudo bem. Então eu acho que a Thaís deve tá me escutando. Então, aqui. Vamos voltar. Volta, Thaís. Tá voltando, tá voltando. Deixa eu esperar a Thaís para falar o que eu... Meu áudio tá Voltasse? caindo. Tá bem? Tá. Voltei, tô aqui. Olha aqui, vamos ver se fica. O que eu queria te falar sobre jejum e saber a tua opinião, assim. Claro, no workshop agora no sábado, eu vou falar um monte sobre isso, daí depois tu me conta melhor a tua impressão. Mas assim, ó,
eu considero o jejum intermitente mais do que uma ferramenta para produzir déficit calórico, porque, claro, se a pessoa passa um tempo maior sem comer, hoje já se tem evidência de que quando ela come, ela não faz superávit, que é o que se achava Não. antes. Na verdade, ela não consegue comer o que teria comido, o total que teria comido se não tivesse feito o jejum. Então, hoje a gente já tem essa informação. Só que mais do que isso, o que eu gosto dos protocolos de jejum são as mudanças metabólicas que vêm como uma adaptação, sabe? Assim, jejum intermitente emagrece porque gera déficit calórico. Tá, também, mas também faz com que a insulina baixe, também faz com que a grelina baixe, o hormônio que o estômago produz, que controla a fome, é a grelina, e quanto menor a frequência alimentar, menor é a produção de grelina ao longo do tempo. Então, mais do que déficit calórico, jejum intermitente gera adaptações no organismo que vão produzir déficit calórico ao longo do tempo. Então não é só assim, eu não gosto de jejum intermitente, mas faz porque produz déficit calórico e o que nos importa é déficit calórico. Não, quando a gente melhora a qualidade da dieta, eu vou te dizer assim a minha opinião e depois tu me diz o que tu pensa sobre isso de maneira sincera. Claro. Quando a gente melhora a qualidade da dieta, quando a gente reduz a frequência alimentar, e quando numa dieta mais natural, menos processada, com frequência alimentar mais baixa, a gente reduz o total de carboidratos, mais do que gerar déficit involuntário, que é o que acontece, a gente gera adaptações hormonais que vão tornar mais fácil o processo de gerar déficit calórico na vida dessa pessoa. Eu tenho hoje pacientes assim que eu dei alta há 5 anos e que perderam tipo 40, 50 quilos e que hoje, no final desses 5 anos, reganharam 2 ou 3 quilos. Então não foi só déficit calórico, foi gerar adaptações. Eu não sei se tu já pensou sobre isso, o que que tu pensa sobre isso? Com certeza. Às vezes tem os pacientes de primeira consulta, né? Então eu sempre gosto de mostrar um gráfico, eu desenho para eles assim uma linha do tempo, né? E mostro, olha, na primeira refeição, essa aqui você está consumindo pão integral, leite desnatado, queijo, Minas, light, sem gordura, zero, tudo zero. Muitos pacientes ainda chegam assim, né? Isso é Sempre 1980, é isso? isso aí. Tem ainda o pessoal que chega. Eu gosto de fazer o desenho da liberação de insulina. Então, no momento que essa insulina sobe, eu explico para o paciente e cai muito rápido, ela faz a ativação da grelina, que é o que? O hormônio da fome, é exatamente isso daí. Então, eu digo que o comer a cada 3 horas nunca foi para ativar o metabolismo de ninguém. O comer a cada 3 horas nada mais é do que ativação de insulina e grelina o dia inteiro. Por isso que o paciente não estabiliza. Diferente E é do o que jejum tende intermitente. a gerar superávit ao longo do tempo. Quanto mais come, mais fome tem. E no final de um período, come mais no período do que comeria. No outro. Então, é tentar produzir déficit voluntário. Come bem pouquinho, come bem pouquinho. Eu dei um exemplo ontem. Ontem foi um dia muito louco. Ontem eu tive umas consultas, assim, eu estava inspirado. E aí eu disse assim para o paciente, se tu tem alteração desse eixo hormonal de controle da fome e da saciedade, e aí tu tende a comer muito mais para alcançar a saciedade e essa fome chega muito mais cedo do que chegaria se tudo tivesse saudável. E mesmo assim eu peço para tu controlar voluntariamente quanto come, eu teria que pedir para tu controlar voluntariamente o número de respirações por minuto ao longo dos minutos, do dia, do mês e do ano. É impossível porque é um fenômeno autônomo. O sistema Claro, o nervoso fisiológico. autônomo controla isso, mas também controla a fome, a saciedade, etc. Então, como é que a gente pede para controlar uma coisa de maneira voluntária se outros fenômenos correlatos de orientação fisiológica a gente não tem o menor controle sobre isso? Então, claro, se eu te pedir para respirar agora 16 vezes por minuto, tu consegue. Mas não consegue fazer isso eternamente. E o déficit calórico voluntário ele exige um grau de concentração maior do que o que seria necessário para conseguir o mesmo efeito, respeitando outras regras, né? E a janela alimentar, né, Marcelo, do jejum intermitente, ela é menor. E a gente controla também as refeições, né? O jejum intermitente ele tem refeições programadas para início, para quebra do jejum. Então a gente controla esses fatores hormonais. Então o paciente
naturalmente, é instintivo, é natural, é o nosso gatilho genético, né? Sim, Comer sim. Isso aí. Isso aí. Até já te peço, assim, porque tem muito paciente que está nos assistindo, e hoje ocorreu um erro prático num grupo de pacientes meus, que foi um paciente que fez um jejum maior, não que eu tenha pedido, mas ele fez um jejum por conta dele, não estava com fome. E aí ele encerrou o jejum dele com uma refeição que eu não vou te falar qual é agora, vou te falar depois. O que eu te peço é assim, ó, o que dica tu daria para os nossos pacientes que objetivaram fazer um jejum para favorecer o déficit calórico e as adaptações que promovem saúde e longevidade. E esse paciente vai sair do jejum. O que tu orienta para ele comer quando ele sai do jejum? Quebra de jejum, em primeiro lugar, né? Não é uma compensação para fazer refeições livres, como o pessoal diz, né? Bom, vou passar 2 dias sem comer porque eu tenho uma festa no final de semana e lá eu vou me esbaldar e vou beber e vou comer tudo que eu posso. Não, o jejum intermitente não tem objetivo, né? Quem vai quebrar o jejum intermitente deve quebrar com uma refeição rica em gorduras, proteínas, principalmente gorduras, né? E fontes de fibras, que são importantes também nesse caso. Nada de quebrar com pizza, nada disso. Não, o paciente meu fez um jejum e ele fez um jejum de 26 horas. Eu não pedi para fazer isso, mas é um paciente que fez isso, já é um paciente mais antigo, já é cancheiro, assim como se diz. E aí ele saiu do jejum e ele comeu uma tapioca com um monte de carboidratos assim junto. Eu não me lembro o que era que tinha ali, mas era assim, era tapioca com banana, com etc, etc. Então, aí nem fui eu que falei, eu tenho uma equipe muito boa que trabalha lá nos grupos, e aí a Daiane disse assim, não, beleza, parabéns, pá, conseguir fazer um jejum de 26 horas já é sinal de saúde metabólica. Qualquer pessoa que está com resistência à insulina, resistência à leptina, já nem consegue fazer 26 horas. Sente mal e tudo, e ele ficou muito bem. Mas errastes na saída do jejum, porque foi uma saída do jejum com muito carboidrato. Tem um detalhe do detalhe, que é assim, quando a gente fica em jejum, o cortisol tende a subir um pouco, porque o jejum é um tipo de estresse, é um estresse fisiológico, previsto pelo organismo como estímulo de sobrevivência. Mas mantém a gente resistente à insulina de maneira fisiológica, de modo que qualquer grama de carboidrato que entra, se precisaria de um pouco de insulina, agora vai precisar de muito mais insulina porque está saindo do jejum. Então a minha orientação é exatamente a mesma tua, assim, saia do jejum com uma dieta de baixo carboidrato, menos processada, saudável, de baixo carboidrato. Depois, se tiver no plano alimentar comer carboidrato, na janela alimentar, beleza, tranquilo. Mas não sai do jejum com carboidrato, porque pode dar bastante problema, assim, hipoglicemia reativa, etc. A avidez, né, por carboidratos naquele momento, ela pode entrar aí como um fator ruim nessa quebra de jejum. Eu até me lembrei de falar, Thaís, já que nós temos pacientes nossos assim, assistindo, que eu fui tentar fazer um jejum intermitente ou um jejum mais longo, assim. Vamos chamar assim, tá? Jejum intermitente seria aquele padrão estudado de 16/8, e se for maior do que isso, vamos dizer que é um jejum maior, tá? Então o paciente foi tentar fazer um jejum maior e sentiu fraqueza, taquicardia, compulsão. Aí, não, eu não posso fazer isso porque essa restrição me gerou compulsão. Não, então para tudo. Só um pouquinho. Existem substratos fisiológicos, hormonais, que geram a compulsão. Resistência à leptina produz isso, resistência à insulina produz isso. Então, calma, não acha que não é para ti fazer uma dieta de baixo carboidrato ou um protocolo de jejum porque tu reagiu mal. Talvez tu estejas doente. Talvez tu estejas doente de maneira bioquímica, assim, com doença metabólica, ou
o teu comportamento, assim, a parte psicológica, psiquiátrica não permita uma restrição naquele momento. Mas isso tudo tem que ser dosado, tem que ser visto. Eu e tu e os nossos colegas, nós estamos aqui para melhorar o caminho de quem vai trilhar essa mudança, né? Então, o que eu quero dizer com isso é assim, ó, que os nossos pacientes têm que ficar sabendo, não consegui, não é para mim. Não, calma, volta e diz qual foi a dificuldade. Vamos buscar junto uma causa para isso e otimizar Sim. o sistema, né? Com certeza. E antes a nutrição e a medicina fosse só tratar de alimentação e só de doenças, né, Marcelo? Porque, assim, a parte psicológica hoje a gente sabe que pesa muito no comportamento alimentar, porque as pessoas não... Isso é a parte de nutrição comportamental, né? A alimentação, ela está diretamente relacionada às emoções. Sim. Então, tem muitas pessoas que comem porque estão felizes, comem porque estão tristes. De que tu estás te alimentando, né? É de sentimentos ou é de alimentos? O que tu tá comendo? Tá comendo os problemas, a insônia, o estresse. Porque... Mas isso, assim, o que eu te convido para pensar, assim, tu de maneira genérica, assim, profissional, como médico, nutricionista, é que pode ser, sim, uma questão comportamental, do estresse crônico, da privação de sono, etc. Pode ser. Mas é que pode não ser, sabe? Pode ser uma alteração metabólica. Quando tem uma alteração metabólica que justifique... eu vou dizer assim, eu atendi já um monte de psicóloga e colegas médicos psiquiatras que fizeram muito tratamento cognitivo-comportamental para tratar a compulsão, mas o substrato era fisiológico. E tratar dessa parte hormonal subjacente já não existia mais, a compulsão. Por que eu estou batendo nessa tecla? Por causa daquela máxima que diz, restrição gera compulsão, restrição gera compulsão. Isso é uma máxima de um mundo moderno hedonista que parece que a gente não pode passar por nenhum trabalho e não pode sofrer nenhuma exigência que é feio, faz mal, entendesse? Por favor, eu diria o contrário, assim, se tu não consegue passar por um estresse e controlar isso, bom, é isso que deve ser tratado. Tu tem que conseguir, passar a conseguir controlar esses impulsos. E não fugir deles. Não, eu preciso de conforto, porque quando eu saio do conforto, me gera compulsão. Bom, então é isso que deve ser tratado, não é a compulsão. Não sei se eu me fiz entender. Claro, com certeza. E eu já passei por situações assim que eu disse, olha, neste momento tu precisa de ajuda especializada, né? Não era só a parte alimentar. Precisava de ajuda médica ou de ajuda de um psiquiatra, enfim, nós somos profissionais aqui, a gente precisa trabalhar junto. Não é simples, nunca foi, não será. Sim, é isso. Então, e quando, assim, essa nova leva de profissionais, como eu e tu, que estamos pensando, assim, no paciente como um todo, cada paciente deve ser visto, assim, quais são as tuas motivações, quais são as tuas frustrações, quais são as tuas facilidades, habilidades, potências e suas dificuldades, fraquezas, em que momento de vida tá. Eu faço uma coisa que na faculdade eu aprendi que não podia fazer. Tá? Na verdade, eu faço várias, né? Que na faculdade eu aprendi que não podia fazer. Mas uma das várias que eu faço que não poderia fazer é falar da minha vida pessoal. Eu conto, assim, não, eu sei o que é isso, eu já passei por isso. E aí eu conto, assim, que 2019 foi uma tragédia para mim. Porque eu trabalhei um monte. Me mudei de casa 3 vezes, me mudei de consultório uma vez. Foi assim, uma tragédia. E eu eu assim, de maneira madura e consciente, comer uma bobagem. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu sou um praticante... Né? Sim. Os pacientes acham que não come... Não, exato. E aí eu conto, só que eu conto. Quando eu como uma bobagem em casa, às vezes os conhecidos dizem, não, eu conto tudo isso, cara. Eu conto no consultório, conto nos workshops, eu conto. E aí eu contei para eles, assim, eu tenho contado que o meu 2019 foi muito ruim e que eu acabei, assim, descontando eventualmente na comida de maneira madura, assim, que saco, entendeu?
Vou comer uma bobagem porque e conscientemente sabendo assim, bah, não estou bem, tô chateado. Só que, sabe, tornar isso consciente é importante. Tanto que eu fui organizando as coisas e não engordei nem 1 quilo. E o meu exame, que era ótimo, se manteve ótimo e está tudo bem. Porque o estilo de vida não mudou e o entendimento não mudou, né? Então, então tu faz uma dieta flexível? Não, minha dieta não é nada flexível. Minha dieta é natural, não processada, de frequência alimentar baixa, com viés de baixo carboidrato. Ponto. Essa é a minha dieta pessoal. Só que de vez em quando eu como mais frutas, de vez em quando eu como menos frutas, de vez em quando eu como muito mais saladas, de vez em quando eu como muito menos e tá tudo bem. E de vez em quando peço uma bobagem e também tá tudo bem, tá? Então que fique claro, assim, existe um jeito bem confortável de viver, que eu acho que também é uma missão nossa. Deixar claro para o paciente que uma vida saudável, longeva, ela é gostosa, prazerosa e tem espaço para tudo, desde que a relação com a comida e a relação com o estresse, e a relação com o exercício físico, e a relação com a qualidade do sono seja madura, completa e que a gente pense sobre isso. Claro, eu também faço a mesma coisa que tu fazes. Eu conto a minha história para o meu paciente. Eu digo sempre, olha, eu fui paciente já mesmo sendo nutricionista, então eu precisei de uma ajuda em um momento da minha vida, né? Então isso nos torna mais humano, mais real, né? Nos aproxima do nosso paciente. Ele vê que a gente tem também dificuldades É isso aí. E eu vou te dizer, como experiência minha, que eu hoje uso em consultório, tem quase um ano restritamente entre jejum intermitente associado a uma dieta cetogênica. Sem errar. Sem errar. Nunca. E eu vejo que isso hoje também não é legal. Porque isso nos afasta um pouco, né, da nossa família, dos nossos amigos. Então, essas permissões conscientes, né, eu vou comer algo fora da minha dieta, e depois, tudo bem, no outro dia a gente retorna, porque o que importa para a nossa longevidade e para a nossa saúde é o que a gente faz em 90% do nosso tempo. É o protocolo, é o jeito de viver, é o padrão, né? É o padrão. Isso. Mas vou te contar uma então, Thaís, que foi uma experiência importante. Então tá, eu terminei 2019 e vinha assim, jogando com as possibilidades e com os desejos. Eu estou bem alimentado, não, eu comi uma bobagem, então não vou comer. Porque foi uma negociação, assim. Fiquei negociando, né? Passei 2019 negociando e, como é que a gente diz assim, minimizando danos. Tá, beleza. Só que o que acontece? Chegou lá, assim, em novembro, eu resolvi meus problemas. Eu organizei a minha vida, assim, ficou tudo bem. E aí, Thaís, eu decidi que esse ano, o ano de 2020, eu tenho um monte de projetos para 2020, da parte pessoal e profissional, etc. E uma das coisas que eu disse foi isso, assim, ó, esse ano eu não vou errar na dieta. Mas não tem a ver com a dieta em si, tem a ver com o meu exercício pessoal, Marcelo, de disciplina. Eu não quero. Eu posso errar, não é nem errado pedir uma bobagem de comer de vez em quando. Já acabei de dizer que isso está dentro de um protocolo. Mas eu quero te contar assim que eu decidi. E de fato, hoje a gente está no dia 5 de março e eu estou debochando. Assim, tu pode comer o que tu quiser do meu lado, que nem me toca. O que eu quero te falar é isso. No momento que terminou a negociação, eu disse assim, ó, não vou me expor a comida processada em 2020. Na vida eu vou, mas em 2020 eu não vou. E acabou a negociação. Olha, tu não tens ideia como foi mais fácil manter a qualidade da dieta. Porque já não tem mais negociação. Eu decidi que neste ano, por que eu estou te contando isso? Quando a gente propõe para um paciente... Sim. Vamos agora focar, então, na melhoria, vamos melhorar a pressão, melhorar a glicose, vamos perder peso. Tem aquela cultura de ser mais maleável, assim, tá... Eu tenho pedido para os pacientes assim, ó, te prepara, te organiza e foca um período onde tu vai tentar não abrir as sessões. Porque quando fica bem focado, as decisões são muito mais fáceis do que quando tu pensa assim, vou abrir uma exceção ou não vou.
tem que ter um jogo de cintura muito maior Claro. na liberdade do que na decisão consciente, assim, do não errar. Para mim foi muito mais fácil. Demora um tempo nosso crescimento. Mas é importante, assim, tomar decisões, porque dos insucessos, seja no tratamento do diabetes, seja na perda de peso, etc., dos insucessos, a causa principal, vencida a etapa do conhecimento, é a etapa da decisão, assim, de mudar de vida. Enquanto o paciente não decide mudar de vida, aquele termo, assim, mindset, quando ele não decide mudar de vida, fica essa negociação, assim, mas eu ainda estou nessa dieta, não sei se eu erro, se eu não erro, porque eu estou na dieta. Eu odeio quando me mandam assim no WhatsApp, não, eu estou na dieta. Tá, mas isso é a vida, né? Me conta outra coisa. Isso já foi resolvido. Tu está cuidando da alimentação, isso está resolvido. Como é que é sair da dieta? É começar a comer pastel folhado de goiabada com Coca-Cola de manhã? Se ainda existe essa possibilidade, não entendeu nada que eu falei, né? Não, até porque a dieta a palavra dieta, né? As pessoas associam muito a restringir, né? As pessoas não entendem a dieta como um modo de viver. Então, essa é uma separação que eu procuro explicar para eles, né? Não é assim, ó, bom, a partir de hoje eu não como mais. Não, isso é a dieta é um modo que tu vai passar a viver agora. Então, Sim. Tem uma paciente minha que ela está nos assistindo, acabou de colocar ali a Fernanda, que ela, numa fala muito inteligente dela, ela disse assim, não, eu nunca pensei que eu estaria fazendo uma dieta restritiva. Eu entendi desde a primeira consulta que eu vou estar fazendo uma dieta seletiva. E eu vou selecionar para mim e para eu ingerir coisas que estão alinhadas com o desfecho que eu espero. Assim como eu vou selecionar as pessoas com quem eu quero viver, os livros que eu vou ler. Então, quando a gente se aparta, se aliena de pessoas negativas, a gente não está tendo um modelo de vida restritivo, é seletivo, tu está priorizando a qualidade de vida, né? Com a dieta é a mesma coisa. Não, agora eu vou me privar de comer Burger King com Coca-Cola. Se tu pensa assim, tu não entendeu nada ainda, né? Exatamente. Isso é muito bom. A Fernanda colocou agora ali, ó. Ela falou uma coisa que eu falo nos workshops e eu ia tirar desse 12º, mas deixei que o metabolismo ele não é um jet ski que muda de um dia para o outro. Ele é como um navio, assim, que para mudar de direção demora bastante tempo. Então ela disse ali que ela precisou de 5 meses bem organizada para depois conseguir controlar a fome, saciedade, perder bastante peso, etc. Nessa tua fala aí já se encaixa muito bem. Eu gosto de nosso corpo, ele é semelhante a um carro flex, né? Quando as pessoas perguntam sobre jejum intermitente, dieta cetogênica, eu digo o nosso corpo ele se comporta como um carro flex. Então, ao invés da gente usar glicose, usar gasolina e álcool, a gente pode usar glicose como fonte energética, né? Então, também, aí é um exemplo que eu gosto de dar para meus pacientes. É isso aí. Flex, sabe, né? que eu posso te falar da parte médica, assim. Na medicina, a gente não sai da faculdade com essa noção. A gente sai da faculdade com a noção de que, assim, o nosso combustível é a glicose e que quando tiver que usar gordura é porque está tudo muito ruim. Muito ruim. Cetose é ruim. Quando um médico vê cetose na urina de um paciente, mas o que está vendo? Será que está diabético? Fica super preocupado. Como o anestesista que eu te falei, que diz, mas cetoacidose. Sim. A gente não sai sabendo isso. Isso é uma coisa que o paciente tem que saber, assim, que médico e nutricionista, a gente não sai sabendo tudo da faculdade. A gente sai sabendo o básico e tomara sair sabendo pesquisar. Uma universidade boa, uma faculdade boa, não forma profissionais, forma autodidatas, assim, que vão buscar informação. Porque tem aquela estatística muito louca, né, que diz que a gente sai da faculdade já obsoleto, do ponto de vista científico. Então, se a gente não fica
ativamente buscando conhecimento, não quer dizer que a gente vai oferecer o melhor para o paciente. Então, isso é um convite para o paciente, quando for consultar médico ou nutricionista, que o faça sabendo o viés, assim, por indicação, tentar entender com o que esse médico trabalha, porque a medicina ela não nos, e a nutrição não nos forma assim com tudo que existe de conhecimento. E cada paciente busca uma abordagem, né? Se um paciente que vai querer trabalhar com o que a gente oferece, que é a qualidade da dieta, frequência alimentar, essa flexibilidade metabólica dos combustíveis, e cai na mão de um médico ou de uma nutricionista que nada sabe sobre isso, é a receita do fracasso e dessa coisa que a gente vê na internet hoje, no Instagram. Ah, isso é tudo bobagem, isso não funciona, isso está tudo errado. Sim, porque houve um casamento ruim ali entre um paciente que não sabia o que queria e um médico que não sabia conduzir o paciente. Então, fica esse ambiente estranho ali na internet de que tu olhas, uma briga, parece que a medicina e a nutrição vão explodir a qualquer momento, porque tá havendo um litígio assim entre o que o paciente espera e o que o profissional sabe ofertar, né? Exatamente, por isso que a gente tem que trabalhar com profissionais que estão alinhados, né? Eu já tive problemas com a medicina tradicional, do paciente chegar e questionar, Thaís, mas como um médico que tenha a minha idade cronológica de profissão, fica muito complicado para mim, como nutricionista, ter 30 anos de idade e dizer para o paciente que o colesterol dele não vai matar ele. Dizer que ele não precisa tomar aquelas estatinas, né? Então é uma... Mas sabe que assim, isso está melhorando muito, sabe? Está melhorando muito, porque hoje tem clínicos, eu estou falando da nossa cidade, mas eu já vi que eu tenho bastante gente que me acompanha, que está bem longe daqui, né? Que está lá do outro lado do Brasil, a Sônia mesmo, que está aqui embaixo. Isso está mudando muito, assim. Hoje em dia eu consigo transitar pelos hospitais e pelos consultórios e ter conversas no mesmo nível. Hoje em dia eu já não me incomodo mais, assim. Lá quando eu comecei a aparecer no Instagram, eu me incomodei muito, assim, foi muito ruim. Hoje em dia já está bem tranquilo, vamos dizer que esse nosso conhecimento já está bem sedimentado. Eu ia te falar uma coisa que eu escutei do Souto, do Dr. Souto, dizendo que, assim, que isso que a gente faz, ela é a medicina tradicional. Só que ela está atualizada. Ela não é a medicina alternativa. A medicina que trabalha com a qualidade da dieta, com uma quantidade menor de carboidrato, com frequência alimentar menor, eventualmente jejum, cetose, etc. Essa é a medicina e a nutrição tradicional, só que atualizada. Isso porque o paciente às vezes manda uma mensagem assim: eu gosto muito da tua abordagem, doutor Marcelo, porque eu já consultei médicos tradicionais e não me acertei. Eu disse: olha, se tu for consultar comigo, tu vai consultar com um médico tradicional também. Eu vou olhar teus exames, se eu precisar te medicar, eu vou medicar. A única coisa é que eu não vou errar como errava antigamente, dizendo que gordura faz mal, que ficar mais do que 3 horas sem comer faz mal, porque isso está errado. Mas essa é a medicina e a nutrição tradicional. Tá para nos defender aqui, para não ficar, não tá praticando uma medicina, uma nutrição mística ou alternativa. Não, a gente está fazendo o certo. Quando eu escuto dietas da moda, isso chega a brigar nos meus ouvidos, assim, porque o que a gente tenta fazer hoje, que o pessoal diz que é moda, como o jejum, como a própria cetose, ela é o nosso resgate de gatilho genético. Isso, era paleolítica, como tu deve bater com teus pacientes. O que se fazia na era paleolítica? Se comia a cada 3 horas? Se comia clube social quando tá com fome? Tu sabe que... Tinha oferta limitada. Sabe que assim, ó, eu lá em 2011, lá, quando eu começava a fazer essas consultas, eu explicava com esse viés histórico biológico, tá? Eu vou te dizer que eu hoje em dia não faço. Porque, sabe por quê? Porque a cultura do paciente ela é tão rala, é tão rasa no que diz respeito à nossa realidade biológica e temporal. Essa coisa assim, ó, eu escuto frases assim, Thaís.
Mas a gente come pão desde sempre, a gente sempre comeu pão. Mas desde sempre quando? Bom, Jesus Cristo já comia pão. Tá, mas Jesus Cristo é há 2000 anos. A espécie humana tem mais de 200 mil anos. E a agricultura que proporcionou que há 2000 anos se fizesse pão, tem só 10 mil anos. Se os hominídeos existem há mais de 3 milhões de anos, não é nada. Então a gente sempre comeu pão. Comeu pão quando? Não comeu nunca pão. Come agora, ontem, né? Antes de ontem. Só que eu vou te dizer assim, ó, a pessoa comum que está caminhando na calçada ali, nem pensa sobre isso, ela nem sonha isso, Thaís. É incrível. Eu parei de falar sobre isso. Não falo mais sobre isso. Eu falo bioquímica. Eu falo bastante sobre isso no workshop. Tu vai ver que assim, eu dividi o workshop em capítulos. Ficou bem legal, assim. Vai ver, eu tenho o prólogo, capítulo 1, capítulo 2. E aí o capítulo 1 fala sobre isso, assim, como é que a gente foi chegar a essa estrutura anatômica, biológica e esse arcabouço genético que responde a estímulos. Mas isso eu falo lá no workshop, porque eu vou começar a falar às 2 da tarde e vou até às 8 da noite, 8h30. No consultório, eu falo insulina, leptina, colesterol, tireoide, porque é mais palpável para o paciente, eu já não vou assim mais longe, porque o paciente não entende isso. Não. O paciente não entende. Depois que o paciente já me conhece, aí eu começo a ir adiante. Assim, ó, por que tu acha que quando come o carboidrato sobe a insulina e por que tu acha que a insulina induz ao armazenamento de gordura? Aí eu começo a falar uma parte biológica, assim, da questão da escassez e da abundância, da ciclagem de carboidratos. Mas aí é a parte filosófica que eu e tu, assim, a gente se apaixona e é maravilhosa, mas o paciente tem que estar preparado para escutar. Então, assim, termos como dieta paleolítica, isso eu já nem uso mais, para ele não se assustar. Não, calma, fica tranquilo. Vamos sentar aqui, vamos conversar sobre teus exames, e aí vai indo. Aí eu vou amaciando o paciente. Depois eu explico para eles. Teve uma paciente que eu disse assim, tu sabe, né? Eu acho que era, não me lembro o nome dela, não vou falar também. Mas a gente sabe que nós, biologicamente, somos animais, né? Nós somos animais que evoluímos culturalmente, mas a nossa biologia... A paciente, ela se torceu de rir no sofá do consultório. Porque, não, só um pouquinho. O senhor está me chamando de animal, doutor? Não, calma, eu acho que não me entendeu. Ela não entendeu. Entendeu? Porque a gente evoluiu tanto culturalmente que não consegue levar em consideração que a gente tem pâncreas, que tem estômago, isso é real, e que o nosso animal de estimação também tem órgãos que são correlatos aos nossos em momentos evolutivos diferentes. Isso é uma filosofia que não dá para falar. Não dá para falar com um colega médico, não dá para falar com um colega nutricionista, tem que falar entre nós, porque é o que manda em tudo, mas ninguém sabe nada sobre isso. Com certeza. Outro exemplo que eu já dei, assim, um dia em uma palestra que eu fiz foi os esquimós. E todo mundo ficou parado me olhando. Não, sabe, não dá. Não dá. Eu fui convidado ontem eu fui convidado para ir numa escola de Pelotas para falar sobre saúde relacionada ao comportamento alimentar e de estilo de vida como um todo, assim, tá? Essas coisas são coisas que eu não vou falar nada, não vou falar nada. Eu vou falar sobre qualidade da dieta, sobre qualidade do sono, etc. Século XXI, ano de 2020. Mas a explicação ela é toda histórico-biológica. Eu fico me segurando para não falar, mas não pode falar. Tem que ir com calma, assim, tem que ir com calma, não adianta. Com certeza. Mas são relatos bem interessantes, assim, nosso, né? E botar lá no workshop, então, para te assistir essa parte evolutiva e aprender um pouco mais. Esse vai ser o 12º workshop, né? Aí, então, teve 11 antes. O primeiro workshop... O primeiro, eu me lembro, ele foi exclusivamente sobre realidade histórico-biológica. Então, tu imagina assim, eu destrinchando os processos evolutivos, seleção natural, epigenética em detalhes. Muita gente gostou, sabe? Mas a maioria não gostou, porque é muito distante da realidade da pessoa. Sim. Então, eu fui otimizando isso, fui tentando tirar, mas nunca consegui tirar. Eu fiz um workshop depois, acho que foi o 8º, que eu não falei sobre isso. Falei só sobre bioquímica.
E aí as pessoas também não curtiam, porque quem conhecia a abordagem biológica e gostava, não, mas eu, pá, e agora? Mas ali era a explicação de tudo. Então eu comecei a partir do 11º workshop a fazer assim, eu boto tudo, de tudo, e falo tudo que dá para falar no tempo em que as pessoas estão ali escutando. Aí é muito louco. O 11º workshop foi muito louco, assim, foi incrível, porque foi isso, eu decidi botar tudo. Tudo que uma pessoa precisa saber para começar a tarde de sábado sem entender por que está ali e terminar o sábado sabendo detalhes de genética e por que a qualidade da dieta é importante, o que acontece quando diminui a frequência alimentar, que são genes que ligam e desligam, bioquímica, hormônios, tudo, 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 tudo. E para minha surpresa foi assim, foi o preferido. O 11º workshop foi muito louco, todo mundo saiu louco, assim, muito, foi incrível. Bah, foi. Só que esse vai ser melhor, tu vai ver que esse vai ser mais legal. Bom, que legal. Então vou estar lá para a gente fazer perguntas, né? Então vamos bater um bom papo lá com teus pacientes também, então vai ser bem legal. Maravilha. Então, assim, ó, depois nos bastidores a gente alinha uma próxima live. Na quinta-feira que vem eu já marquei uma live com um educador físico, que é assim, o que a gente fala sobre medicina, assim, a qualidade da dieta, estilo de vida, no que diz respeito à perda de peso, ele tem o mesmo raciocínio no que diz respeito à qualidade do exercício físico e na introdução do movimento na rotina do dia a dia. É Bueno Félix o nome dele, @Bueno Félix. Então ele vai estar com a gente na quinta-feira falando sobre isso. E aí, na semana que vem, eu não vou fazer mais nada, porque eu estou trabalhando direto no workshop todo dia, assim. Então, nós vamos combinar nos bastidores de na outra semana, marcar um dia, pegar casos de pacientes, assim, que eu atendi, que tu atendeu, e a gente discutir ao vivo aqui para as pessoas terem uma ideia prática de como é que é o nosso trabalho. Fantástico, vamos sim, com certeza, topo. Estou ansiosa já pelos próximos aí. Então tá, Thaís. Thaís, te agradeço muito a disponibilidade de horário, porque essa hora, assim, a gente já está cansado, já trabalhou bastante. Te agradeço muito a oportunidade de conversar, de te expor, assim, como é que é o meu jeito de trabalhar. Te agradeço por poder te conhecer e saber como é que é o teu jeito de trabalhar. E fico feliz da gente poder ter uma parceria longa e ver tudo que vai acontecer nessa próxima década, onde tudo isso vai mudar. Com certeza, estaremos aí para assistir, né, Marcelo? Nós como tu mais ainda, né, precursora aí nessa transição da medicina, transição da nutrição. Eu também procurei ensinar os meus alunos na época que eu estive na pós-graduação, né, no curso de nutrição. Meus alunos aí estão todos bem treinados, meus pacientes também. E eu queria te agradecer muito, Marcelo, a confiança de ter me convidado aqui para falar para todo mundo. Fico muito contente mesmo e achar outros profissionais da área da medicina que pensem da mesma forma, né? De olhar para o paciente, como eu escrevi para ti, um paciente não compartilha uma caixa. É isso aí. Não é feito de compartimento, ele é uma integração, ele é um todo que a gente precisa cuidar. Então, te agradeço por essa oportunidade. Isso aí. Obrigado. E vamos curtir, vamos aproveitar, porque tem uma vida top pela frente. E nós vamos estar bem saudáveis, fortes, magros, vivendo tudo isso que vem pela frente. Tchau, Thaís. Obrigado. Agora sim, em definitivo, nos vimos na outra semana. Tchau, tchau.